versículo 4. Vamos ler o 3 também. Mas eu quero que você guarde bem esse versículo, principalmente o 4. Marabadia, Coramoa, Shai, Couturim. O 4 e o 5, né? Não é verdade que somos seres humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. 2 Coríntios, versículo 3, agora o versículo 4. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Aleluia. Versículo 5 está dizendo: e essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-los obedientes a Cristo. Mas principalmente, essas armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas em Deus para derrubar fortalezas. Amém? Glória a Deus. Nalabacou declara, Turião, Labaxu declara. Abra também Josué, no capítulo 1. Tem outras versões que diz assim, no versículo 4, 2 Coríntios 10, 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos falsas ideias. Repete comigo: destruir sofismas, falsas ideias. Marabadia, Coramas. E deixa aberto Josué. Josué capítulo 1. Nós temos falado todo esse tempo sobre reino de Deus, visão do reino de Deus. E Deus vem trazendo ensinamentos do Espírito Santo sobre tratar da nossa mente. Eu nunca ouvi tanto o Espírito Santo falar sobre preparar a nossa mente. Eu acho que é porque na época que estamos vivendo, né? Porque nunca se bombardeou tanto a mente humana com mentiras e palavras com o objetivo de destruí-las, com o objetivo de distorcer a verdade ou os valores, né? Não é só uma questão de verdade da Bíblia, mas da verdade, às vezes, dos valores. Parece que o que é certo está se tornando errado, né? Parece que o valor que se dá para as coisas erradas, parece que torna as coisas certas erradas, né? Parece que é um absurdo fazer a coisa que é honesta, né? Parece que é um absurdo fazer o que é certo para algumas pessoas. Parece que eles dão mais valor às coisas que produzem uma imagem negativa do que positiva. Amém? Mas Jesus já falou sobre isso. Ele falou: o caminho que conduz à perdição é um caminho largo. O caminho que leva à salvação é um caminho estreito. Porque na verdade o caminho largo é um caminho fácil, né? O caminho mais fácil de se viver é o caminho largo, onde não se tem regras, onde não se tem pensamento, não se tem questionamentos sobre o que se faz. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu penso. E isso é o que hoje em dia se prega. O mundo fala sobre isso, porque é uma forma que Satanás encontrou de espalhar os seus sofismas, a sua falsa ideia, com um só objetivo, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 10: destruir o conhecimento, impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de Deus, sobre o que o Deus pensa a respeito da sua vida, das suas atitudes. Então, se há um objetivo de Satanás, desde o Éden, como foi ministrado, com sofisma, com falsas ideias, é destruir o conhecimento, ou os princípios que Deus instituiu ao homem. Então se levanta várias e formas, ideias, para tentar dizer: Deus não está tão certo assim. Deus, ele não fez a coisa exatamente assim. Sempre colocando aquilo que Deus estabeleceu como verdade, colocando em questionamento como mentira, ou como algo arcaico que não serve para nada. Estamos em outros tempos. As ideias do mundo é sempre tentando impedir com que a sua mente se firme na verdade, naquilo que realmente é bom, aquilo que Deus principalmente aconselhou você a viver, a verdade que Deus aconselhou, os princípios que Deus instituiu para os homens. Então Satanás, ele tem essa luta que não vai parar,
e cada vez mais ele está travado. Ele travou essa luta, ele está se aplicando cada vez mais. Tanto que a tecnologia tem se desenvolvido e tem cada vez mais sido bem eficaz na comunicação humana, né? Tem controlado bem a forma de comunicação humana. Porque o objetivo de quando cai esse tipo de comunicação na mão de pessoas que têm um pensamento maligno, ou que têm um pensamento contrário aos princípios de Deus, é uma arma poderosa para destruir a mente dos seres humanos. E tentar confundir as referências de valores deles sobre vida, sobre família, sobre honestidade, sobre negócio, sobre tudo que venha para a prática do bem. Então é uma arma poderosa também na mão de Satanás, a mente. Então ele sabe que a sofisma, as falsas ideias, é os ataques mais fortes que ele pode fazer contra o ser humano, porque ele pode destruir tudo, até mesmo a própria imagem de si mesmo. Um mau pensamento sobre si pode destruir uma pessoa completamente. Uma palavra dita a uma pessoa: você é um incapacitado, você é um derrotado, muitas vezes tem um peso muito maior na vida dela e pode destruir ela muito mais rápido do que você tivesse batido nela ou tirado algo dela. As palavras têm um poder porque elas entram primeiro na mente da pessoa. Ela gera pensamentos, e esses pensamentos vão gerando conceitos do que ela começa a acreditar que é. E quando ela começa a acreditar, ela começa a trazer aquilo como uma prática, como uma forma de vida. Então, se eu me vejo derrotado, eu começo a agir como um derrotado. Quando eu me vejo inferior, eu começo a agir como uma pessoa inferior das outras. Por isso que a cura da mente, que a gente chama alma também, é muito importante. Quando Paulo disse em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com o mundo, não vos conforme com essa forma que vocês estão pensando sobre as coisas, sobre o que o mundo impôs a vocês, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, no conhecimento da palavra de Deus, que é uma forma de renovar a nossa mente na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando a gente fala a palavra de Deus, não é apenas um livro escrito, uma Bíblia escrita em si, mas é o que tem de significado naquilo que aquela Bíblia fala, e naquilo que o Espírito Santo, às vezes não está exatamente escrito ali, mas naquilo que o Espírito testifica dentro de nós, sobre o que é a prática do bem. Porque tem muitas coisas que nós devemos fazer e que ali não está dito, mas se resume na prática do bem, na prática do amor, na prática do que é certo, do que é honesto. Amém? Por isso, leiam sempre para se lembrar que a sua batalha espiritual não se constituiu primeiro nos seus desejos, como foi lá em Gálatas 5, dizendo que a carne luta contra o espírito, mas primeiro foi lá no Éden, como o Senhor disse, foi estabelecido uma batalha pelo controle da sua mente, com um objetivo só: destruir a sua imagem, o princípio da sua imagem, a qual Deus constituiu. Deus disse: a minha semelhança. Se a minha semelhança é algo bom, é algo capaz, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que pode, uma pessoa que consegue, é uma pessoa vitoriosa, porque é assim que nós vimos Deus. Então, se somos semelhantes a Ele, se somos a sua imagem, nós temos também que nos ver como vitoriosos, porque Ele nos fez vitoriosos, a sua imagem. Então não podemos aceitar os maus pensamentos que vêm através de sofismas, de falsas ideias sobre as coisas, de que não vamos conseguir, de que a vida é isso mesmo, que é só sofrimento, que é só desgraça, que é só problema, que o mundo hoje ninguém se importa com ninguém. Isso é uma realidade, mas não é uma verdade, não é uma palavra final, que você vai ser infeliz como aquelas pessoas. Você tem um Deus que te cura, um Deus que tem uma palavra diferente, conselhos que mudam o seu conceito e que ajuda você a restaurar a sua casa, a sua família, os seus negócios. É questão de escolher a quem você quer seguir, aos sofismas de Satanás que age pelo mundo, ou a palavra, os princípios da palavra que Deus estabeleceu ao seu respeito. Então conheça a palavra de Deus e você vai ver que será destruído todas as falsas ideias, que é sofisma, toda falsa ideia tentando levar você a um pensamento que vai destruir você, a seu conceito, a sua imagem, até mesmo sobre você mesmo. Amém?
Então lembre sempre de 2 Coríntios: nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir falsas ideias. Não aceite qualquer ideia sobre quando você está tentando diminuir você, pensamentos que vêm para dizer que você não consegue, que você não tem fé suficiente, que Deus não se importa com você, que Deus não quer que isso aconteça, não é da vontade de Deus, Deus quer que você sofra. Tipos de pensamentos têm que ser vencidos pelo poder da fé. A palavra de Deus gera fé, e a fé é a única que vence o mundo e os seus falsos pensamentos. Aleluia. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e não tem outro jeito, irmão. Então, se você não gosta de ler a palavra, eu lamento, a sua mente será pequena e poderá ser escravizada a qualquer momento por um pensamento. Então, alimente-se da palavra. Da minha parte, pelo menos vocês vão sempre ouvir, porque a minha vida foi baseada em oração e palavra, não tem outra coisa para mim. Mais importante na vida espiritual, não ser orar e ler a Bíblia, conhecer o que Deus fala, o que Deus pensa sobre as coisas que eu quero fazer, ou sobre as coisas que eu quero aprender. Amém? Glória a Deus. Destrua as fortalezas, o que o diabo às vezes arma para tentar destruir a sua imagem e a sua semelhança. Vamos lá ler em Josué 1. Deus convoca Josué à liderança. Veja só o que diz, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor falou, o servo do Senhor falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Repete comigo: levanta-te. Pois agora passa esse Jordão, tu e todo o meu povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel. Deus vem falando sobre uma mudança de pensamento. E nós temos que entender que para que nós possamos experimentar o poder que a fé gera através da forma de pensar, quando a gente começa a alimentar a nossa mente da palavra de Deus, é gerar fé dentro do nosso espírito, do nosso coração. E se nós queremos experimentar, então devemos entender alguns passos. E o Senhor veio dizendo sobre a vida de Josué como um exemplo. Moisés morreu, e Moisés era visto como um libertador de Israel. Moisés trouxe manifestações do poder de Deus, e trouxe regras e ensinamentos que realmente ajudou o povo a ser liberto, não só de uma escravidão física, mas também de uma escravidão espiritual, quando obedeciam a lei. Aleluia. Moisés era visto como libertador, mas o tempo de Moisés acabou, o propósito que ele tinha que fazer, ele fez. Aí a Bíblia diz que veio Josué como seu sucessor. Josué veio como sucessor, como a figura do Espírito Santo, como simbolizasse a continuidade. Assim como Moisés era o libertador, Jesus também veio como libertador. Moisés trouxe a velha aliança pela lei. Quer dizer, se você obedecesse as regras perfeitamente, você tinha uma vida abençoada. Mas Jesus, ele vem como libertador trazendo uma nova aliança, onde você não só pela questão de obedecer perfeitamente você é abençoado, mas simplesmente pelo crer. A obediência se tornou parte também necessária, mas não o fundamento, o determinante para uma vida abençoada, mas pela fé. Então o Senhor Jesus, ele trouxe a graça para que o homem pudesse alcançar o favor de Deus, porque pela lei o homem não conseguia. Pela lei de Moisés era impossível o homem conseguir cumprir toda a lei de Moisés. E Josué veio para dar continuidade. E assim como Jesus veio como libertador, fazendo uma nova aliança, facilitando a nossa vida para vivermos pela fé, para conseguirmos obedecer e receber a bênção do Senhor, ele enviou também o seu Espírito. Então, assim como Moisés abençoou, dizendo: Josué, você agora vai guiar o povo, assim também o Senhor enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar, para nos ajudar, nos orientar os passos que a gente tem que tomar, que tem que fazer, falar ou agir. Só que Josué não era o libertador,
mas ele era o sucessor que iria guiar. Então, se nós queremos ter uma experiência com uma mente renovada em Cristo, na palavra de Deus, nós temos que entender que hoje nós temos mais do que um Josué, porque Josué era um homem que recebeu a inspiração do Espírito para guiar o povo. Deus revelava a ele a palavra para que ele pudesse guiar o povo. Mas hoje recebemos o Espírito Santo, que representa a forma, o guiar de Deus para direcionar as nossas decisões e a nossa vida. Como você deve agir? É o Espírito Santo. Então esse encontro que eu falo da palavra de Deus sobre a sua mente e o encontro do Espírito Santo é o que eu estava chamando, explicando para vocês sobre o embrião da fé. A palavra de Deus é a cápsula, é aquilo que tem que envolver o seu pensamento na palavra para trazer você a comunhão com o Espírito Santo para entender aquilo que ele propõe. Então a palavra de Deus diz que se nós não estivermos um posicionamento na palavra, na obediência à palavra de Deus, nós não temos como nos encontrar com o Espírito de Deus. Não temos. Se você resolver seguir os seus próprios conceitos, nós somos seres humanos, mas as nossas armas é poderosas em Deus e não nos nossos próprios conceitos. Se você não escolher se encher da palavra de Deus para que o Espírito possa falar com você, você possa entender os conselhos, aquilo que o Espírito Santo vai propor em uma atitude diante das circunstâncias que você precisa como uma resposta de Deus, ou de uma conquista, de um propósito, uma visão, seja o que for. Se você quer ter uma experiência de comunhão, de intimidade com Deus, é preciso ter um encontro com o Espírito Santo. Não tem outra forma. Ele é o sucessor de Cristo, que veio dar a continuidade para nos levar a um propósito novo agora, uma terra prometida. E a terra prometida em Moisés era uma terra física, mas a terra prometida em Cristo Jesus é uma terra espiritual abençoada, é uma Canaã abençoada, que é a graça dele, que é a presença de Deus, que não depende mais de sacrifícios humanos, mas depende apenas de fé. Glória a Deus. Dá para entender? Então precisamos ter esse encontro, encher o nosso espírito da palavra, para que possamos ter esse encontro com o Espírito Santo. Não tem como entendermos as coisas do Espírito se não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, se não crermos na palavra de Deus, se não confessamos a palavra de Deus. Então o Senhor diz: se vocês querem ter uma mente renovada e ter uma experiência com essa mente renovada em Cristo, então comece com um posicionamento. E o posicionamento que ele diz é sobre levanta-te. Ele disse para Josué: olha, Moisés morreu, está aí o começo aí. Moisés morreu, mas você é que agora é o sucessor. É com você que eu tenho que tratar. Provavelmente, quando Josué estava sentado, ele estava pensando no que iria acontecer com a sua vida, porque Moisés tinha morrido, então ele estava perdido com a direção tomar, porque ele enfrentou dois problemas. As pessoas não acreditavam que Josué ia ter o mesmo poder, a mesma autoridade que Moisés tinha, ele como homem. Eles achavam que ele não ia conseguir, porque havia um povo muito forte ainda a ser enfrentado. Havia naquela terra que eles precisavam alcançar, havia inimigos muito fortes, forças espirituais muito fortes, que eles precisariam de um homem que realmente como Moisés na cabeça do povo. E eles não acreditavam muito que Josué conseguiria, mas Deus usou Moisés e disse: esse será o meu sucessor. E Deus ungiu a Josué. Só que ele humanamente sentou-se pelo jeito, ficou sem saber o que faria dali em diante, apesar de saber que ele seria o próximo a guiar o povo. Mas ele não sabia, porque a mente dele não estava bem funcionada, ele não estava na posição certa. Ele até cria em Deus, cria na palavra de Deus, obedecia às leis, mas a mente dele estava voltada pelo fato de que Moisés morreu, e de que agora o que seria dele, o que ele falaria para o povo, como que ele guiaria esse povo, se ele não conseguia ouvir nem a voz do Espírito. Porque antes mesmo, quando ele estava sentado, ele não ouvia a voz do Espírito, ele não tinha comunhão com o Espírito. Foi quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, e a primeira coisa que Deus disse para ele: levanta-te, Josué,
porque Moisés está morto. E quando ele está dizendo sobre isso, é porque Deus está dizendo para você primeiro libertar-se do passado, deixar o passado para trás. E essa é uma decisão. Você tem que se posicionar. Você não pode ficar baseando a sua vida de fé agora que você tomou no que foi. Porque sempre foi assim, ou porque sempre as coisas foram difíceis para mim. Deus não quer saber, irmão, se foi difícil no passado para você. Aleluia, Senhor. Deus não está baseado no que foi, no que deu errado, para Ele poder agir. O passado só serve para duas coisas na nossa vida. O passado serve apenas para nos trazer ou mais a opressão, mais tristeza, ou para trazer gratidão, nos trazer lembrança de coisas que não deveríamos fazer para corrigi-las, ou gratidão. Mas o passado, quando ele traz apenas opressão, pelo culto, pelo foco naquilo que deu errado, ele é maligno, ele não é necessário. Deus não usa do nosso passado para agir. Em nenhum momento ele fala, olhe para trás, mas ele diz, se arrependa do presente. Se arrependa dos seus pecados hoje, e não o que você fez no passado, mas o que você hoje está se posicionando. É pedir perdão, sou pecador, não importa quantos pecados, não importa o que eu fiz, importa que eu reconheça que eu preciso de Deus e peço perdão. E a partir do momento que eu recebo a fé, eu pego a fé, recebo a graça de Cristo pela fé, eu tenho que estar de pé. Eu não posso ficar cultuando o passado que deu errado, porque deu errado, sempre foi assim, eu não consegui. Você está limitando a fé de Deus. Então você está se posicionando como Josué, uma pessoa que conhece a Deus, que foi separada para dar seguimento à sua história e à história da sua geração, e você pega e se senta na beira do caminho. E o Senhor diz, na primeira palavra, diz, levanta-te. E quando ele fala levanta-te, é chacoalhar o pó e dizer, vou prosseguir para o alvo, como disse o apóstolo Paulo. Não somos aqueles que voltam para trás, mas aqueles que prosseguem para o alvo. Então é prosseguir daqui para frente. Essa é a mente que tem que estar pronta. Uma mente renovada na palavra, ela começa no primeiro posicionamento. Não me importa o que foi, o que importa é que eu possa fazer daqui para frente. Então, se deu errado, se não abriu a porta, para mim não importa. Se fechar a porta para mim, não importa. Uma coisa eu creio, Deus pode abrir mais portas para mim. Deus pode me dar a cura, Deus pode. O que importa é de hoje para amanhã. O que Deus pode fazer. E o meu ontem não me importa, a não ser para me indicar coisas que eu não deveria fazer, que um dia eu errei e que me trouxe sofrimento. Talvez sirva para isso, para você dizer, não vou fazer mais isso. Ou talvez para agradecer a Deus, né? Deus me deu tantos livramentos, glória a Deus, porque aquele dia eu estava assim, assado, e Deus me curou, e Deus abriu porta. Mas quando o passado vem para trazer tristeza, trazer questionamento, trazer limitações para a sua mente sobre os conceitos do que você é e do que você pode, ela não serve para nada. Não negocie com Deus por causa do seu passado. Ó Deus, será que eu vou viver a minha vida assim? Sempre assim? Aí Deus fala, que dó de você, eu vou mudar a sua vida, negativo. Deus, ele olha a fé e a sua visão que você tem hoje. E ele diz, levanta-te. Se você quer ser vencedor, então levante. Mude essa forma de pensar. E não fique baseando no seu passado, no que deu errado. Se baseie no que eu posso fazer hoje. E eu começo a fazer hoje na sua vida. E é daqui em diante. Amém? Então Josué teve essa primeira experiência sobre posicionamento. Ele tinha uma mente já voltada para Deus, mas ainda não teve um encontro com o Espírito de Deus nessa experiência. Então ele começou daqui para frente a ter uma experiência, porque foi quando Deus começou a falar diretamente com ele. Então nossa mente na palavra, crendo na palavra, não é suficiente apenas para cumprirmos o propósito daquilo que Deus nos chamou, ou cumprirmos os nossos propósitos. Nós temos objetivos, Deus tem objetivos conosco, e nós temos objetivos na nossa vida, mas não é suficiente crer apenas na palavra de Deus, mas você precisa de um posicionamento firme, para que essa palavra manifeste o poder dela. Amém? Então o encontro com o Espírito Santo é fundamental. Você se encher da palavra e se posicionar espiritualmente sobre o que o Espírito fala, sobre o que você é, o que você pode fazer, o Espírito vai sempre testificar na palavra. É isso que eu quero dizer, por isso você tem que estar na palavra. Porque quando ele for falar para você, você dizer, eu não sou ninguém, diz você é.
porque Jesus morreu na cruz por você, tornou você filho, e o Senhor te ama. E Jesus disse que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele que não morra, mas viva. Então Ele deu o seu Filho porque Ele te ama. E é assim que o Espírito trabalha. Ele pega referências bíblicas, é como fosse aqueles sinais de surdos, de mudos, sabe? Eu vejo a Bíblia assim às vezes, quando a gente não ouve ele falar diretamente, ele fica usando mímica, usando a letra para dizer para vocês: olha, é isso que Deus pensa sobre isso, sobre aquilo. Mas quando você aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo, você vai começar a ouvir o Espírito dizer no seu interior, até o audível mesmo. E você vai começar a falar: Espírito, que eu estou pensando nisso, e eu estou achando isso, e dizer: ó, pensa nisso, ore sobre isso, declare aquilo, declare isso, profetize isso, e você vai começar a ter mais êxito sobre as coisas de uma forma mais fácil. Mas precisa buscar esse encontro com o Espírito. Então, se eu quero ter esse encontro, que eu chamei de cápsula, é a palavra da semente, e o embrião é o encontro do espírito do homem, da alma do homem, do coração do homem com o Espírito de Deus. É ali que começa. Então, um espírito do homem, uma mente do homem, a alma do homem, o espírito, o coração fecundado pela palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, ele vai germinar, porque ele vai encontrar-se com o Espírito Santo, então ele vai receber o poder que ele precisa para germinar a visão e o propósito de Deus e a visão e o propósito dele. Mas é preciso um posicionamento. Deixa o passado para trás e comece a tomar uma posição de fé daqui para frente. Então não importa quantas vezes deu errado, importa quantos dias ainda eu tenho para tentar dar certo. E Deus me deu a vida hoje, então eu já acordo de manhã pensando: vou conseguir. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele disse eu não ontem, mas eu vou orar e Deus vai trazer outros para dizer sim. Eu vou conseguir fazer isso mudar. Eu vou conseguir na perseverança, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E a oração, a palavra de Deus diz, muito pode nos seus efeitos. O Espírito vai começar a falar com você. Você tem que firmar a sua mente, mas rejeitar o pensamento destrutivo do passado. Versículo 3 diz assim: todo lugar, ele diz: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até a palavra, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o seu termo. O versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Então o Senhor, a partir do momento que nós decidimos deixar o passado para trás, Ele diz: então comece agora a encher da palavra da minha promessa. Encham as suas mentes da minha palavra. E aí Deus começa a revelar a Josué: agora eu vou falar a minha palavra para você. Então Josué, agora você vai conseguir fazer, porque eu estou dizendo para você que aonde você pisar a planta do seu pé agora, onde você estiver, eu vou estar com você. Ele diz que eu vou dar do rio. Ele começou a revelar a medida, a largura, os locais. Ele começou a mostrar, o Espírito começou a mostrar para Josué aquilo que Deus queria que ele conquistasse. E depois ele disse para Josué uma grande promessa. Ele disse: em Josué, fique sabendo que você vai ter sucesso, ninguém vai te derrotar, ninguém vai conseguir destruir. Quando diz assim destruir, que podemos passar, como o apóstolo Paulo, por aflições, por tribulações, mas nunca seremos desamparados nem destruídos, porque Deus está conosco. E se as situações mostram-se difíceis, Deus certamente virá com escape. Ele virá com consolo, com uma solução, com uma saída para restaurar. Então Deus, à medida que Ele fala com Josué, Ele se posiciona, dizendo: eis aqui, Senhor, fala comigo, me ensina então a guiar este povo. Então Deus já começa a revelar a ele o que? A palavra. Deus começa a falar com ele sobre a promessa. Ele diz: eu vou estar com você, assim como Jesus disse a nós: eu vou estar com você até a consumação do século, não te desampararei. Eu digo que essa é uma das maiores promessas de Deus: não te desampararei.
não te deixarei, não te desampararei. Você não está só, Josué. Você não está só nessa batalha da vida. Então a sua mente precisa agora se posicionar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo se una ao seu espírito. E quando o Espírito se une ao nosso espírito, é porque o nosso coração já foi fecundado pela palavra de Deus. Aleluia. Já está cheio da certeza de que a palavra de Deus é uma verdade. E quando ele se une, ele começa a germinar, ou ele começa a manifestar o poder de Deus, sobrenatural de Deus. O poder de Deus começa a operar pelo Espírito Santo em união com o nosso espírito. Mas se ele não encontra em nós uma palavra fecundada em nossos corações, então o Espírito, ele fica esperando. É a mesma coisa se você estivesse ficando sentado, aguardando ou remoendo o passado. Posicione-se, irmão. Deus quer te dar uma mente renovada. Quer destruir o sofisma de Satanás? Palavra, conhecimento. Pronuncie, declare versículos bíblicos. Fale à sua mente: olha, essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade, Senhor, a tua palavra, eu creio no que diz a tua palavra, no versículo tal, é a tua verdade. Tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, eu creio, nada vai me faltar. O Senhor é quem me ajuda. Você começa a declarar a palavra de fé positiva, e você vai começar a se encher do Espírito Santo. Que o Espírito vai encontrar o argumento, a linguagem que ele precisa para poder falar com você sobre como agir e como tratar aquelas situações. Então ele diz que primeiro, a segunda coisa que Deus fez com ele foi instruir ele na palavra. Jogou já a mente de Josué para dentro da palavra, explicando todo o detalhe. Olha, é isso que vai acontecer, é isso que eu quero que aconteça, assim como está na Bíblia. E é assim que eu vou dizer para você, eu vou estar com você, para você conseguir fazer tudo isso, conseguir viver e ter uma vida bem sucedida. Amém? Aí no versículo 6, ele começa a dizer para Josué sobre, a partir do momento que você encher a sua mente da palavra, ele começa a falar sobre a necessidade de atitudes em relação ao que você está guardando dentro do seu coração. E ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar. Tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então diz: esforça-te, tem bom ânimo. Quando fala em esforçar, é tomar atitude. Quando ele fala em ter bom ânimo, ele diz em não se deixar abater, em não se conformar, como o apóstolo Paulo, com o que você está vendo nesse mundo. É você reagir diante das circunstâncias, mesmo quando elas se mostram contrárias. Quando Abraão percebeu que ele já estava na idade da velhice, ele não temeu. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu, ele fortaleceu a sua fé. Como que ele fortaleceu? Reagindo contra. Ainda que eu esteja velho, e ainda que não tenha mais como produzir filho, ainda assim eu creio, meu Redentor vive. Aleluia. Ele tem poder para me dar, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A mente de Abraão estava firmada na confiança em Deus. Então Deus veio e cumpriu a sua promessa, ainda que tudo se mostrava contrário. Então quando ele diz esforçar, é ter atitudes, andar em direção à bênção. Quando Abraão creu que Deus ia dar, deu-lhe uma promessa, Abraão andou, a Bíblia diz, em direção. Ele: sai da tua tenda, Abraão, e vai, porque eu tenho algo para tratar com você. E Deus revelou a palavra dele a Abraão, falou sobre esses estrelas, sobre os céus, o que ele queria. E quando ele revelou a palavra, ele esperou de Abraão que atitude. Agora Abraão anda em direção. A mesma coisa ele está falando com Josué. Josué, agora que você está entendendo, assumindo a sua posição de autoridade espiritual, então agora anda em direção. Vai na direção daquilo que eu estou estabelecendo como meu propósito. E se é o seu propósito diante de Deus, ande em direção, seja financeiro, seja saúde, seja o que for. Deus, quando Ele aprova os seus propósitos, Ele está disposto a lutar com você. Mas você tem que andar na direção da cura, você tem que andar na direção da vitória.
Não ficar acomodado. A pessoa pensa em ter um emprego e acomoda-se dentro de casa achando que um anjo vai trazer para ele. Não, atitude. Vai em direção, mas a economia, não tenha medo da economia, ande. Faça aquilo que o Espírito está testificando ao seu Espírito e ande na direção. Então ele disse para Josué: agora então já você entendeu a minha palavra, que a fé tem poder para mover as coisas, para cumprir, então agora ande. Só que mais do que andar, ele disse: ainda que as coisas se mostrem contrárias, não se abata, não fique parado, porque as coisas se mostram contrárias. Como por exemplo, alguém poderia ter chegado para Josué e dito para ele: esse exército que você vai enfrentar em Canaã é muito grande. Eu tenho certeza que alguém disse para Josué: mas Josué, nós temos o rio Jordão antes de entrar em Jericó. Tinha que atravessar um rio impossível humanamente de atravessar andando. E eles não tinham barcos. Eu tenho certeza que alguém disse para Josué: também tem um povo, um exército muito forte te aguardando lá em Jericó, com uma muralha impossível de ser derrubada. Quantas coisas vieram para tentar desanimar a Josué. Por isso que Deus já lhe deu um recado: agora que você recebeu minha palavra, ande na direção e não deixe com que nada mine a sua certeza, o seu ânimo, a sua alegria de andar em direção àquilo que Deus está dando, a sua confiança de que Deus vai cumprir aquilo que Ele te deu. Não deixe ninguém minar. Não deixe falsas ideias de Satanás de dizer que está longe demais, está demorando demais, através de pessoas, ou por atitude. Você está orando por uma coisa e de ver aquela pessoa melhorar, parece que ficou mais endemoniada ainda. Não se importe com o que os seus olhos estão vendo, creia no que Deus pode fazer. A mente tem que estar firmada no que Deus deu como instrução. E Deus deu a palavra de instrução para Josué: vai acontecer isso, você vai pegar o rio, você vai conquistar, não se preocupe, você não vai ser derrotado. Quando ele estava falando, não se preocupe, você não vai ser derrotado, porque ele já estava vendo o tamanho dos inimigos de Josué, ele já sabia o que ele ia enfrentar. Ele só disse isso: Josué, tenha atitude, e não deixe com que as mensagens, aquilo que vem até você para te desanimar, tenha essa força de paralisar você. Reaja, chacoalhe, diga: não, eu prefiro crer que Deus pode, e eu vou continuar orando por isso, e vou continuar buscando a presença de Deus, para que o poder dele mude essa história, mude essa situação. Então ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer acontecer, versículo 6, e você vai conseguir cumprir o meu propósito, em nome de Jesus. O versículo 7 ele diz: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. De novo ele diz: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não aparte da tua boca, versículo 8, o livro dessa lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. De novo ele diz. Então, cuidado. Se o sofisma de Satanás vem tentar te tirar da posição, com pensamentos errados sobre a guerra que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando, ou o propósito que você está orando para alcançar, então chacoalhe isso, em nome de Jesus. Eu não aceito esse pensamento, porque eu creio no poder de Deus que opera na minha vida, e Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Isso é palavra, Efésios 3:20. Isso é coisa que gera pelo Espírito de nós quando lemos a palavra. Por isso que eu tenho ensinado vocês: tanto orem a palavra, leiam a palavra, façam o que eu faço, para que nós possamos viver uma vida realmente de fé, com a mente curada, liberta, já pronta, preparados para ouvir o Espírito Santo quando Ele quiser falar diante das circunstâncias. Então ele vem dando agora uma nova orientação para Josué: já que você entendeu que você tem que ter uma atitude, não deixar que as pessoas desanimem você, então agora entenda que você tem que guardar a minha palavra dentro de você, no pensamento, para que você saiba o que fazer e você vai ser bem sucedido. E não só guarde a minha palavra para saber o que fazer, mas guarde a minha palavra, fale dela de dia e de noite, quer dizer, anuncie, proclame,
para que você ouça e saiba cada vez mais, decore. Tem algumas versões que diz: escreva nas paredes, escreva, ponha quadros dizendo da minha palavra, para que você se lembre do que você deve fazer. Aleluia. Então o Senhor diz que a palavra em nós é um princípio do poder de Deus em nós, é um princípio para a manifestação do poder de Deus em nós. Ele diz: se você fizer isso, se encher da minha palavra, você vai ser bem sucedido, porque Ele nos deu uma promessa. Ele estaria conosco, não nos desampararia, nem nos deixaria. E é promessa de Deus, não é do homem, é de Deus para você e para mim. É palavra, promessa de Jesus para você e para mim. Então o versículo 8 ele diz: numa parte da boca, porque é necessário que a mente e a boca estejam sempre em ação com a palavra de Deus, sempre cuidado do que tem falado, sempre proferindo a palavra de Deus como bênção na sua vida, e não proferindo palavras de maldição sobre as suas causas, sobre a sua vida profissional, financeira, sentimental, seja o que for, em nome de Jesus. Versículo 9, para finalizar: não te mandei. Deixa eu pôr uma versão mais. Versículo 9 está dizendo: lembre da minha ordem, não te mandei, fica mais fácil. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aí Deus fala não só de andar na direção, mas Ele vem e reforça: tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. Quando fala em coragem, fala em agir naquilo que você acredita, é agir em direção. Andar na direção é agir na direção porque você acredita que isso vai acontecer e que isso precisa ser feito. Então ele diz: lembre-se, seja forte. Novamente eu falo para vocês, e não fique desanimado, não deixe que nada desanime você, nem tenha medo. Aí entra um outro sentimento: medo, porque ele sabia que os olhos de Josué, não só as pessoas iam trazer a suposta imagem do que iria acontecer. Lá existe gigante. É uma coisa a pessoa falar para você que a situação está difícil, e a outra coisa é você ir no mercado e ver o preço das coisas. Você começa a achar em casa que está difícil, mas quando você chega no mercado, fala: está difícil mesmo, né? Porque parece que se confirma, mas ali se estabelece às vezes o medo, porque a realidade traz uma contradição do que estamos orando. E ele quis dizer isso: quando você tomar atitude e coragem, ande na direção, as pessoas trouxerem mensagem para a sua mente, combatendo a sua fé, não receba isso como algo bom, resista, diga: não, eu creio, eu estou orando, Deus é comigo, a palavra é comigo, eu creio e vou conseguir, porque Deus é Deus na minha vida. Mas ele disse mais: mas se por acaso você estiver na situação e se ver sentindo aquela situação adversa como algo maior do que você é, então ele diz: não tenha medo. Você tem que confiar em Deus, você tem que entender que seu espírito encontrou-se com você. A Bíblia diz: você não precisa ter mais medo, você precisa ter direção de Deus. Então eu acredito que quando Josué entrou na terra e que viu aquela muralha que deveria ser derribada, primeiro o Jordão, né? Que o Jordão foi o primeiro obstáculo que ele teve que enfrentar. Tenho certeza que ele balançou. Ele falou: esse mercado aqui está caro, está difícil, mas eu creio que Deus proverá recursos. Eu não comprei o frango que eu tinha que comprar essa semana, mas semana que vem eu vou comprar carne de primeira e vou comer em nome de Jesus. É assim que a mente de fé reage, né? Ficar: que frango, ainda chega lá no caixa, encontra uma mulher pior que você aí, dizendo: ai, está terrível isso aqui. Você: é mesmo, que frango caro, que não sei o que, não dá para comprar mais nada. E as palavras vão semeando, cada vez mais afastando a sua mente da fé, afastando o seu espírito do Espírito de Deus, porque ele quer encontrar fé em você. E ele, quando vem encontrar fé, ele encontra palavras contrárias à sua fé dentro da sua própria boca. Então temos que estar atentos. Então ele veio tratar um outro sentimento com Josué: se você entrar na terra, por mais que a muralha seja grande, por mais que os caras lá sejam preparados, por mais
que as circunstâncias se mostrem para os seus olhos agora, não pelo que você ouviu as pessoas dizer. Não tenha medo, confie em mim, ele está dizendo com as palavras. Lance a sua confiança em mim, lance o seu coração em mim, na certeza do que eu sou. Como nós falávamos na administração do domingo passado, não fique focado no seu problema, foque em Deus, porque aí sim é a solução. Ficar focado no problema não vai te levar a nada, vai te levar a piorar, a afundar mais ainda, porque os seus problemas não vão resolver nada se você não focar em Deus, porque quem resolve os seus problemas é a sua fé, é o poder que manifesta em Deus, em nós, através do Espírito Santo. Então minha mente tem que estar focada no está difícil. A minha mente pode até ver que está difícil, não digo que está difícil, mas vou conseguir. Não está impossível, porque nada é impossível para Deus. Vocês já estão dando a entender? Eu falo assim, às vezes, para explicar as coisas, e eu falo que está difícil. E às vezes quando eu falo que está difícil, dentro de mim já brota, nada é impossível para Deus. Aí eu digo nada, por mais que seja difícil, nada não é impossível por estar difícil. Por que eu digo que, ao mesmo tempo que eu digo está difícil, vem dentro de mim uma palavra dizendo, mas não é impossível? Porque dentro de mim está a palavra. Que quando eu falo é difícil, vem uma palavra, mas não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Porque essa palavra está guardada dentro da minha mente, do meu coração. Então o diabo não consegue me paralisar. A sofisma, as falsas ideias do diabo não conseguem me paralisar, porque a todo momento eu trago à memória palavras, porque eu me encho da palavra. Então a palavra se torna uma ferramenta, se torna uma linguagem ideal para o Espírito nos posicionar, nos colocar de pé e fazermos permanecer em pé por causa da palavra. Então ele diz para Josué, agora tome cuidado com outra coisa, não só em andar na direção, não só em você não deixar as pessoas desanimar, mas quando você vê a situação difícil, não fique com medo, confia em mim, porque eu tenho poder para mudar as coisas. Confia, lança a sua mente na confiança no Senhor, lança sobre Ele todas as suas ansiedades, as suas preocupações, humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Por mais que a situação se torne difícil, lance a sua vida na presença de Deus, e seja conhecida todas as vossas necessidades. Ele suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vocês serão supridos, eu serei suprido. É palavra, é promessa na palavra de Deus, dizendo sobre essas coisas. Não é minha, é de Deus. Quando nós estamos falando de Deus, é um Deus vivo, Criador do universo. Hoje que as pessoas estão conhecendo o buraco negro, Deus já conhece por muitos anos. Ele fez todas essas coisas, porque os homens ficam espantados com o universo. Para Deus é poeira dos seus pés, e é esse Deus que você serve. Só que Ele trata conosco nesse acordo mesmo. Você me dá a fé, age pela fé, e eu respondo, porque Ele não quer playboy, não quer menino mimado, nem pessoas mimadas, birrentas. Ele quer filhos úios, como eu disse, filhos maduros, filhos com a mente preparada para entender os seus propósitos e lutar conscientemente no mundo espiritual, não agindo de uma forma que vá e volte covardamente da luta, mas que enfrenta a luta por mais que se mostrem contrária e vencem, porque Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim, esses terão a vitória, esses serão os filhos vencedores que Ele preparou na terra. Perseverar até o fim. Então não tenha medo, porque as circunstâncias que você pode estar deparando se mostrem contrárias. Ore a palavra, ore pela comunhão, ore pela intercessão, ore pela gratidão, orem, mas orem em nome de Jesus. Não fiquem dobrados diante das circunstâncias, se levante em direção à vitória. Deus te chamou para a vitória. E o que fazia Josué vencer, por incrível que pareça, não era porque Deus falava apenas com ele, mas porque a presença de Deus estava com ele. Então onde ele andava, a presença de Deus o respondia com vitórias. Então o mar se abria simplesmente pelo fato da presença de Deus estar com ele. Isso simplesmente eu digo, que às vezes você não vai nem orar, e Deus vai fazer coisas para acontecer na sua vida, vai fazer coisas se moverem em sua direção, simplesmente pela presença dele, né, Rita? Quantas vezes nós vimos isso? Parece que as coisas se facilitam,
quando a unção de Deus está com você, em vários lugares, às vezes você vai para resolver uma coisa, é cheio de burocracia, cheio de dificuldade, mas às vezes quando você ora, antes Senhor me ajude, para que quando entrar lá eu consiga resolver isso, as coisas se tornam mais fáceis. Vem pessoas do nada para nos ajudar e facilitar as coisas. Eu creio que cada um de vocês deve ter uma experiência sobre isso, porque a presença de Deus, Ele vem também nos ajudar. E Josué, quando ele entrou no Jordão, não foi pelo cajado dele que o Jordão abriu, não foi pelo cajado que Moisés usou, mas foi pela presença de Deus, que foi liberado o poder. A presença do Espírito Santo libera o poder que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem. Então estejam atentos, irmãos. A mente nossa tem que estar pronta, o nosso espírito pronto. Estar pronto é cheio da palavra, cheio do conhecimento da palavra de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. É estar orando na presença do Espírito Santo, bebendo o Espírito Santo, como eu falo, porque a presença dele é como água que enche o nosso espírito, que enche o nosso ser. A gente bebe uma água viva que nunca se acaba. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Darabacou, declara. Nele Shai declarou. Veja sua mão e diga: as minhas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todas as falsas ideias que Satanás possa lançar sobre a minha mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Marabadia Coramas, pela tua palavra. Senhor, que nós possamos nos lembrar dessa necessidade de abandonar esse passado, Pai. Se alguém aqui estava preso, Senhor, em lembranças que o diminuía, que o fazia sofrer quando lembrava, que trazia sentimentos de frustração, de decepção, de inferioridade, essas cadeias, Senhor, que o diabo arma para tentar fazer sentar os teus filhos, Senhor, que agora seja removido em nome de Jesus esses pensamentos, que seja arrancado agora da vida do irmão, da irmã, Senhor, todo este mal, essa força, Senhor, que vem através de pensamentos, agindo, ó Pai, para tentar aprisionar, para tentar fazê-lo, Senhor, paralisar, ficar à beira do caminho. Tu não chamaste o teu povo para ficar à beira do caminho, mas para prosseguir para a promessa. E a promessa é de ver a tua graça até o fim, até que Jesus volte para buscar a tua igreja. Não temos tempo para ficar chorando as situações da nossa vida, como chorar a vida e a morte de Moisés. Mas, Senhor, não temos tempo. Nós temos que estar preparados, com a mente pronta para prosseguir. E a mente pronta, Senhor, está cheia da tua palavra. É o teu Espírito em nós, o nosso espírito cheio do teu Espírito, o nosso coração cheio do teu Espírito, Pai. Entra agora nessa irmã, nesse irmão, e começa a mover, começa a movimentar o pensamento agora na direção certa, começa a pôr o pensamento correto sobre as coisas, que ela não tenha medo mais dessas coisas da errada, que ela não tenha medo mais, Senhor. Rabadia Coamas, quem é ela, quem é ele, Pai? Para, Senhor, calcular um passo que seja mais na sua vida. Senhor, não temos noção de nada neste mundo no que se trata do futuro. Não temos, Senhor querido, controle, não temos como decidir nada, Senhor, porque tudo está nas tuas mãos e o futuro está nas tuas mãos. Então não temos que temer, nós temos que ir para cima. E o presente, o tempo chamado hoje, é o tempo que nós temos para ir para cima, ir com fé, cheio da palavra, determinando para viver aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que não chegou ao coração ainda, ao entendimento, que não chegou aos olhos, aos ouvidos, tu preparaste para aqueles que te amam, Pai. E em nome de Jesus, que seja agora destruída todo sofisma, todo mau pensamento, todas as ideias erradas sobre as coisas, todas falsas ideias, saiam agora da vida da irmã, do irmão, saiam das nossas vidas, porque nós não queremos viver dessa forma. Nós queremos ter uma vida bem sucedida, ser cheios do Espírito Santo e cumprir o propósito maior de Deus, que é anunciar a salvação que temos em Cristo Jesus, para que o mundo creia no Pai,
Creia no Filho e creia no Espírito Santo, pela palavra, Senhor, viva que se move dentro de nós, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Rabadia Kuramas, quebra as correntes, arranca as raízes, Rabachu de Calamanais, e que o inferno não prevaleça, mas tua glória, Senhor, resplandeça, a tua luz ilumine agora, e ela seja cheia do Espírito Santo, ele seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rabadia por amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá salve de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer